Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos direto para mais um vídeo sem enrolação. Bom, vamos falar sobre construção civil, que é um tema que está super em alta, e eu quero falar a respeito de blocos para a construção civil. Qual o melhor? O bloco de barro, o bloco de concreto ou o bloco de gesso? Vamos fazer uma comparação aqui nesse vídeo entre os três blocos? Então, para isso, em primeiro eu vou colocar um paninho aqui. Coloquei esse paninho que é para não sujar a minha mesa linda e maravilhosa. E vamos ao primeiro bloco, que é o bloco de barro. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um tijolo 6 furos de barro chamado tijolo baiano, tijolo baianão, tijolo 6 furos. Esse tijolo é aprovado pela Caixa Econômica Federal para a construção de casas, fechamento de prédios, etc e tal. Aí, o que acontece em relação a esse tijolo aqui? Eu não sei se você sabe, mas se você deixar esse tijolo exposto no tempo, por algum tempo, é claro, como ele é barro, a chuva, o vento, o granizo, a erosão da própria natureza vai derretendo esse produto aqui, enfraquecendo esse produto e transformando esse produto numa coisa destrutiva. Então, outra coisa que você precisa considerar na hora de você usar esse tijolo aqui para sua construção da sua casa é o seguinte: você vai pagar nesse tijolo aqui uma média de R$1 por bloco, certo? Você precisa de mais ou menos 30 desse daqui para fazer 1 metro quadrado. Até aí tudo bem. Só que quando você vai assentar o teu tijolo lá na tua viga baldrame ou no seu radier, você precisa fazer uma massa de cimento, né? Aí você fez a massa de cimento, bateu a linha, colocou a linha, né? Deixou tudo bem ajustadinho ali na mesma direção, um do outro, tal, bateu a linha no chão e aí você começa a subir o bloco. Então você vai passar uma massa aqui embaixo, vai assentar o bloco no chão, daí você vai passar uma massa aqui em cima, vai colocar outro bloco aqui em cima, vai escorrer a massa para cá e para cá, você vai raspar com a colher de pedreiro, pá, né, normal. E depois de você usar uns 1.000, 1.500 ou até 2.000 disso daqui, dependendo do tamanho da sua casa, você será obrigado a fazer uma outra coisa, que é uma outra massa de cimento para você chapiscar esse bloco, que é aquilo que o pessoal usa com a colher de pedreiro, né? Tchá, 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 tchá. Tem vários vídeos na internet que falam pedreiro bom de chapisco, olha aí, tá, beleza. Depois que o chapisco seca, que é para justamente criar uma camada de cimento aqui em cima do bloco, para o bloco ficar protegido da intempérie, você tem que fazer uma outra massa, que é uma massa de emboço, que é uma massa que vai estar entre o chapisco e entre a massa de reboco. Aí o pedreiro vai fazer outra massa e de novo, tchá, 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 que é uma massa um pouquinho mais grossa já. E depois vem a massa de reboco. É uma outra massa que você vai ter que fazer para tchá, 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 no bloco, para depois pegar uma régua de alumínio e vir alisando, né, o seu bloco, deixar ele todo no prumo, a sua parede toda no prumo, melhor dizendo. E depois disso feito, você entra com a massa acrílica ou com a massa corrida em cima dessa massa aqui, que já deu tudo isso daqui mais ou menos de largura, de espessura. E depois da massa corrida ou gesso ou massa acrílica, você vai usar umas 2 ou 3 demãos de tinta para poder pintar a sua parede e deixar igual uma parede qualquer aí que a gente está acostumado a ver nas casas que a gente vai, ou na nossa própria casa mesmo. Pensa também que além de você ter que fazer todo esse trabalho, você vai precisar, antes de tudo, fazer a parte estrutural da sua casa. O que é a parte estrutural? São aquelas caixarias de madeira, né? Uma caixa de madeira. Eu vou colocar uma foto aqui, ó. A caixa de madeira que você vai encher aquilo de ferro, vai encher aquilo de concreto. O que vai no concreto? Concreto vai cimento, areia, pedra, água. Algumas pessoas colocam cal, outras não. Aí você tem que esperar aquilo secar para você poder usar essa parte do bloco em contato com a tua coluna, né, que você construiu na sua casa, para poder o bloco grudar um cimento na coluna. E aí, depois de alguns anos, o ferro dentro da coluna, ainda mais se for no litoral, por exemplo, começa a dilatar e ele estoura o concreto, e aí o concreto trinca e por aí vai. E aí você tem essa tua casa. Bom, além do que, nós temos um outro agravante. Isso aqui é barro.
Só que se eu jogar água, infelizmente eu estou sem água aqui no momento, né? Se você jogasse água aqui dentro, isso daqui ia molhar. Ele ia absorver 100% da água que eu colocasse dentro, nesse tijolo de barro aqui. Ele ia deixar a casa fria, no frio com chuva, que é o que acontece nas nossas casas normalmente. Ela fica fria no frio com chuva. E quando é calor, ele não retém o calor, ele não impede que a passagem do sol, né, dos raios solares, que entra no cimento, passa por todos esses furos aqui dentro e penetra na tua casa, ele não impede essa passagem. E o que ele impede é que os raios solares voltem para fora, os raios solares não, o calor que entrou na sua casa volte e passe de novo por esses furos e saia. É o chamado efeito estufa da construção, que eu chamo, certo? Eu não sou engenheiro, tenho que deixar isso muito claro, também não sou arquiteto, mas também não sou burro, beleza? Bom, tem vantagem? Tudo na vida tem a sua vantagem e tem a sua desvantagem. Agora vamos dar uma olhadinha nesse outro bloco. Esse, pessoal, é o bloco de concreto. Dá pra ver, né? É óbvio que é o bloco de concreto. Bom, esse bloco aqui, que é o bloco de concreto, ele é pesadão, mas ele é 100% concreto? Você sabia que não? Ele é cimento, areia e ar. Você tá vendo esses furinhos todos que tem aqui, ó? Isso daqui é ar. A minha casa, a casa que eu moro, esse lugar que eu tô falando aqui, ela é construída com esses blocos. Porque é uma casa muito antiga, uma casa de 50 anos, e na época se usava esse tipo de bloco para se construir as casas, né, daquela época. Qual é o processo de construção que se usa para esse bloco aqui? É o mesmo processo de construção que se usa para esse bloco aqui. Você vai fazer uma massa de cimento, certo? E aí você vai colocar a massa no chão, bater o fio, blá 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 blá, e aí assentar o seu bloco lá. Depois você vem com a outra massa, coloca aqui e tal, vai levantar a sua parede. Depois você vai fazer a mesma coisa. Você vai ter que chapiscar a tua parede, você vai ter que passar o emboço na tua parede, depois você vai ter que passar o reboco na tua parede, depois a massa corrida, a massa acrílica ou qualquer outra coisa que você quiser, o grafiato, eu não sei, e depois umas 2 e 3 demãos de tinta. Você presta atenção no 2 ou 3 demãos de tinta, que a tinta é um negócio muito caro e que gasta muito. E é uma coisa que você precisa ter atenção a respeito disso, na economia da sua obra, certo? Sem contar que, olha o peso disso daqui, ó. Olha o peso, é pesado. Eu não sei quantos quilos pesa, mas é pesado. Além do peso do bloco, você vai ter o peso do chapisco, do reboco, do emboço, da massa corrida, da tinta. Então 1 metro quadrado disso daqui, dá mais ou menos 12 ou 13 blocos desse daqui, faz 1 metro quadrado, pesa em torno de 250 quilos. É bastante coisa. E aí você precisa caprichar na fundação da sua casa para evitar problemas de rachadura, problemas de trinca, problemas de fissura, problemas de qualquer outra coisa. E se você jogar água nesse bloco aqui também, o que vai acontecer? Esse bloco vai absorver a água que você jogar nele. E ele também, durante o frio, não impede a passagem do frio, que o frio atravesse ele, porque ele é cimento. Esse bloco de cimento com areia no frio vai ficar gelado. E sua casa fica gelada dentro de casa. Óbvio, negócio desse. Até aí tá claro, certo? Então vamos ver mais um outro tipo de bloco. Mas antes, deixa eu só lembrar, né, que eu esqueci de falar, que para trabalhar com esse bloco, que também é aprovado pela Caixa Econômica Federal, certo? Você vai precisar construir o estrutural da sua casa, que são as colunas e as vigas, para que você só faça o fechamento das suas paredes, encostando o bloco nas colunas e lá em cima nas vigas, para ter, né, a parede, o fechamento da parede da sua casa. Então não é muito diferente do bloquinho de barro que a gente viu. A diferença é que desse você vai precisar mais, desse você vai precisar menos blocos, mas você tem que considerar a quantidade de areia que você vai usar, a quantidade de pedra que você vai usar, a quantidade de madeira que você vai usar, a quantidade de cimento que você vai usar
e a quantidade de todas as outras coisas que você vai usar, incluindo a mão de obra. Porque para você fazer uma casa desse bloco é um X tempo, para você fazer uma casa desse bloco é outro X tempo, mais areia, pedra, o cimento, etc. Então você vai ter que usar obrigatoriamente. E quanto está custando isso tudo hoje? No orçamento da sua casa, que seu arquiteto vai te passar, ele vai te falar quanto você vai gastar na sua casa. E quanto tempo você vai levar para fazer uma casa aí de 120 metros quadrados, por exemplo? Você vai levar aproximadamente uns 4 meses. Então é uma coisa que você tem que pensar na hora de você construir. Então vamos para mais um tipo de bloco. Você já deve ter visto aí alguns outros vídeos do meu canal, esse novo tipo de bloco que eu vou mostrar agora aqui para vocês com maiores detalhes. Pessoal, esse é o bloco de gesso que eu falo, já falei em alguns outros vídeos, vou deixar um card aqui para você assistir depois. E olha, o bicho é tão grande que nem cabe na câmera. Só olha só, são 50 centímetros de comprimento por 14 centímetros de largura e por 20 centímetros de altura, com o encaixe macho-fêmea e com os invólucros para você preencher com concreto, cimento, qualquer outra coisa que você quiser colocar aqui dentro, passar os conduítes, passar os canos por esse bloco aqui. Bom, o que acontece? Olha o peso disso daqui, e é de gesso. Aí as pessoas falam, ah, mas bloco de gesso, será que o bloco de gesso vai derreter? Antes de colocar esse bloco aqui para filmar, eu lavei o bloco. Não derrete, por quê? Porque o bloco ele é hidrofugado. O que é hidrofugado? Hidro é água, fugado é fuga, sai da água, ele foge da água, entendeu? Então tem aditivos impermeabilizantes dentro do gesso quando ele é misturado para formar esse bloco, que impedem que o bloco fique úmido ou absorva água. Esse bloco também está aprovado pela Caixa Econômica Federal para fazer o fechamento das paredes. Mas esse bloco aqui, ele também pode ser usado para você fazer a estrutura das suas paredes. Porque dentro desses invólucros, aqui ó, tá vendo? Dentro desses buracos é onde você coloca o cimento, o concreto ou qualquer outra coisa que você quiser para fazer a amarração na tua casa. Você vai ter que construir um estrutural com esse bloquinho para construir a tua casa, fazer o fechamento da sua parede. Com esse bloco, você já faz o fechamento da sua parede no próprio bloco. Aí tem algumas coisas a respeito desse bloco que você precisa saber, que são as vantagens e as desvantagens do gesso. Nesse bloco, o que acontece? Ele não é térmico, ele não é acústico, ele não é hidrofugado, ele não é anti-tiro, ele não é nada, é só um bloco de barro. Eu acho que se eu der umas esmurradas aqui, eu sou capaz de quebrar isso aqui com a minha mão. Eu não estou desdenhando desses blocos, não estou fazendo isso. Só estou dizendo que na construção civil atualmente existem outras alternativas melhores e mais interessantes e mais baratos para você usar e muito mais rápido para você construir, e uma mão de obra muito mais especializada e também um precinho bem menor para fazer sua casa em pouco tempo. Eu vou provar isso para vocês. Esse bloco de concreto tem a mesma característica do outro bloco de barro. Ele não é térmico, ele não é hidrofugado, ele não é anti-tiro, ele não repele água, ele não é acústico, ou seja, é só um bloco normal. Também não estou desdenhando desse bloco porque minha casa é construída com ele. Eu adoro você, bloquinho. Mas também ele não apresenta as vantagens que o bloco de gesso apresenta, que eu vou falar para vocês agora. Quais são as vantagens do bloco de gesso? Então vamos lá. Primeiro, esse bloco desse tamanho pesa 10 kg, certo? São 10 kg. O encaixe macho e fêmea de precisão. Então você pega um outro bloco que tem uma fêmea aqui e pá, já vai encaixando. Passou uma cola aqui, ó, já coloca o outro bloco em cima. E aí quando você terminar de levantar a sua parede já está lisinha, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Basta você fazer os arremates aqui entre a junção de um bloco e outro, e sua parede está praticamente pronta para pintura. Se você quiser algo um pouco com melhor acabamento, é só você passar uma camada de gesso liso por cima, ali de 2 centímetros, e a sua parede está pronta, cara. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, você não precisa, para ter esse tipo de bloco, usar chapisco,
depois emboço, depois reboco, depois passar régua, depois passar massa acrílica, depois usar 3, 4 mãos de tinta. Num bloco desse aqui, depois que você passou o gesso, é uma, no máximo 2 camadas de tinta para a sua parede já estar pintada. Então olha o quanto que você economizou nisso daí. Se eu quiser cortar um bloco desse aqui, ó, por exemplo, se eu quiser cortar esse pedacinho aqui, só esse invólucro aqui, ó, se eu quiser tirar só esse invólucro, é só pegar um serrote e eu corto e separo ele. Ao invés de deixar com 50, eu vou deixar com 45, por exemplo, para fazer qualquer tipo de amarração ou qualquer outra coisa que eu quiser dentro da minha casa, entendeu? Da minha casa que eu for construir com os meus blocos de gesso, certo? Isso tá, para mim, né? Para mim, isso é tão óbvio quanto um dia claro ao sol de meio-dia, né? E aí, ó como o bicho é bruto, mano. Sabe qual é o nome desse bloco? Monster Block Evolution, tá? Para você comprar e construir sua casa. Aí, olha só, vamos comparar. Olha o tamanho desse bloquinho aqui, certo? E olha o tamanho do bloco de concreto. Olha só isso aqui, gente. Olha só a robustez do negócio. Tá vendo? É fantástico. É incrível. Aí o que acontece? O bloco de gesso ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele é térmico. O que acontece? O sol bate aqui, ó, e ao invés dele atravessar pelo bloco e sair por este lado, os raios solares voltam. Então, diferentemente daqueles 2 outros blocos que eu apresentei para vocês, a sua casa, aqui do lado de dentro da sua casa, ela fica numa temperatura ambiente, porque os raios solares não conseguem atravessar pelo gesso, certo? Isso não é super legal? Essa é uma das primeiras vantagens. Segunda, ele é anti-tiro. Você pode dar vários tiros aqui que, como ele é poroso, o chumbo vai bater e vai fazer só um buraquinho mínimo. Outra coisa, ele é acústico. Se eu gritar aqui, ó, quem está lá do outro lado, dentro da casa, não consegue ouvir o que está acontecendo aqui fora. Então você tem menos barulho, ó, tá vendo? Menos barulho dentro da sua casa. Isso é super vantajoso. Outra coisa muito interessante é que o bloco de gesso ele é higrométrico. O que é isso? Quando chove demais, ele suga alguma quantidade de água e ele fica guardando essa água aqui em algum espaço dele dentro do bloco. E quando está muito calor, o que acontece? Ele vai soltando aos poucos a água que ele absorveu antes. É como se ele tivesse vida própria, regulando a temperatura do ambiente. Então é um regulador térmico também e um regulador de umidade. Se está muito úmido, ele vai sugar água para secar o ambiente. Se está muito seco, ele vai soltar a água para umidificar o ambiente. Pô, você quer coisa melhor do que isso? E já com a parede lisinha e pronta? Meu, fala sério. Eu acho que as tecnologias novas estão aí para serem utilizadas por todos nós. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado das comparações que eu fiz entre um bloco e outro. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas era super necessário. Então agora, o importante é você começar a pesquisar a respeito. Eu vou deixar o link do site aqui para você dar uma olhada e entender melhor a respeito do gesso. O que o gesso é? Porque muita gente pensa que o gesso usado para fazer esse bloco aqui, como ele é feito, é aquele mesmo gesso liso que se passa na parede, mas não é. São adicionadas propriedades e químicas, etc e tal, que transformam o bloco de gesso num super bloco, num Monster Block Evolution. Você vai economizar tempo, você vai economizar mão de obra, você vai economizar material de construção, você vai economizar o seu dinheiro, entendeu? E vai ficar com uma casa perfeita. Então, é algo para você refletir, romper o paradigma da casa de bloco de concreto ou de barro para o paradoxo da casa com blocos de tijolo. É isso. Muito obrigado, inscreva-se no canal. Falou, tchau.